A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos. Aqui é mais um encontro de nosso curso. O tema de hoje vai sair um pouquinho dessa questão do sindicalismo, porque nós vamos aqui repor uma aula que está faltando no programa e voltando um pouco a essa questão, nós iremos falar um pouco sobre o conceito de Estado, que é um tema que envolve toda uma gama de conhecimento de áreas diversas do conhecimento humano e do seu desenvolvimento ao longo de um processo histórico que começou lá dos antigos, dos povos antigos. Como é que o Estado evoluiu até as condições que conhecemos nos dias de hoje, dentro do modelo contemporâneo. O que a gente pode dizer com clareza é que o processo de transformação do Estado dentro de um conceito histórico, sociológico, político, que o Estado vem sofrendo decorre das mudanças sociais, econômicas, produtivas que a sociedade, ao longo do seu período de existência, se transformou. A estrutura que compõe, estrutura jurídico-político que compõe a natureza do Estado, ela vai se definindo e redefinindo dentro de um marco de transformação que tem a ver também com as mudanças de hábitos e costumes decorrente da evolução do pensamento, sobretudo no campo filosófico, mas também dentro do campo jurídico. O que a gente pode dizer com muita clareza é que as mudanças muito mais significativas irão ocorrer a partir do final do século XVII, início do século XVIII, por conta das grandes mudanças decorrentes das revoluções, enfim, das aquisições de uma nova postura da natureza do Estado diante da base conhecida anteriormente, que se fundamentava basicamente em cima de princípios monárquicos, absolutistas, teocráticos ou algo do tipo. Quer dizer, a questão que se coloca hoje é como esse Estado evolui de um processo que vem lá da época dos fenícios, dos gregos, dos romanos, dos egípcios inclusive, para um Estado de direito democrático, que é o que nós hoje vivemos, pelo menos na grande maioria das nações democráticas que nós conhecemos. Mas ainda assim não é possível dizer que exista só um modelo de Estado, uma conceituação sobre o conceito de Estado. Há teóricos que defendem vários posicionamentos decorrentes das suas análises feitas a partir de objetos de estudos e de análise decorrente das características que tem e a composição de nações distintas. Isso a gente está falando de situações, claro, com estudos feitos a partir de orientações, de observações de vários países que hoje a gente pode definir dentro de certos conceitos, por exemplo, como um Estado democrático, Estado absolutista, Estado teocrático, Estado monocrático, enfim. Modelos de Estados que vão certamente se diferenciar em decorrência das suas características jurídico-políticas. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender primeiramente que o Estado ele indica um tipo de sociedade. Naturalmente, essa sociedade ela está muito vinculada também a certas particularidades que a compõem, vamos dizer assim, dentro de situações típicas do direito, da estrutura política, da organização social e, é claro, do processo que a gente chama de qualificação jurídica que regula as relações dentro da natureza do Estado. Bom, e isso vai designar claramente uma complexidade enorme para poder entender o Estado dentro da organização da sociedade civil. Mas o Estado ele está fundamentado nesse processo da constituição do que a gente chama de sociedade política. Muito embora isso seja recente, dentro do ponto de vista, vamos dizer assim, da evolução humana, os princípios básicos que compõem a sociedade civil e a sua participação na composição da natureza do Estado é recente do ponto de vista histórico. Quando eu falo recente, isso ocorre de 200, 300 anos para cá, em razão das mudanças decorrentes das várias fases que tivemos nesse processo do período capitalista. A base da conceituação de Estado ela está relacionada a dois princípios básicos, noção de força e noção de ordem jurídica.
Quer dizer, não há Estado sem a utilização da força. O problema é entender como essa força é utilizada, como ela é imposta ou como ela é requerida para o estabelecimento de uma ordem político-jurídica e social, de certa forma, também, né? Mas a noção de força do Estado é uma entidade institucionalizada do poder, ou seja, é impossível você ter Estado sem o poder, né? Quer dizer, o que caracteriza o Estado é essencialmente o objeto do poder, ou seja, a essência do poder, né? O monopólio do poder. Ou seja, o monopólio do poder se encontra sempre na figura do Estado. Os teóricos que estudaram isso apontam exatamente esse princípio, porque é o Estado que vai constituir, né, a possibilidade da convivência dos homens dentro daquele território, dentro daquela unidade política. O problema é saber como é que isto será feito, como é que isto é construído e a partir de qual base isto é realizado, né? Mas o que a gente pode dizer é que esta força, este poder, né, é dotado de força irresistível, ou seja, ninguém resiste ao Estado. O Estado é absoluto nesse sentido, né? Ainda que alguns teóricos mantivessem um conceito de que o Estado ele poderia ser suprimido, claro, por uma outra possibilidade, como os anarquistas apontavam, por exemplo, a organização dos homens, da própria sociedade, substituindo o poder do Estado pela vontade da autogestão. Quer dizer, isso tudo, na verdade, pode parecer um processo razoável de ser aceito, mas, no meu entendimento, não passa de um processo utópico, exatamente pela necessidade de haver, vamos dizer assim, limites pelas diferenças humanas constituídas no que a gente chama de excesso de liberdade, né? A gente vai falar disso mais à frente, né? O problema é que quando a gente observa a questão do desenvolvimento do Estado dentro do plano histórico, né, o que a gente vai observar é que nas fases do seu desenvolvimento, das suas mudanças e transformações, e é claro, da sua própria modernização, né, o que vai acontecer é uma limitação do poder daquele que governa, que é uma característica do Estado contemporâneo, vamos dizer assim, do ponto de vista democrático, né? Quer dizer, aquele que governa tem o poder, mas esse poder não pode estar acima de um poder maior, e esse poder maior é a própria lei, né? Imposta por uma carta constitucional, ou seja, por um marco jurídico que constitui, de fato, né, esse preâmbulo limitador daquele que governa. Isso é algo recente do ponto de vista histórico. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos aí um processo evolutivo do ponto de vista político, né, onde se encontra no momento atual, né, uma nova construção e concepção sobre o conceito de poder do Estado, né? Muitos pensadores discutiram sobre exatamente essa dimensão, essas características, o que nos leva a crer, né, que é uma tarefa extremamente complexa, mas ela é observável a partir exatamente das experimentações e experiências históricas que foram estudadas ao longo do tempo, né? A outra noção da base de conceituação do Estado é exatamente a noção de ordem jurídica, ou seja, o Estado ele detém o monopólio do emprego da força, sendo uma sociedade política através de um sistema de normas jurídicas com uma hierarquia de normas. Bom, embora a gente saiba, né, que o monopólio do emprego da força é do Estado, né, a gente sabe também que o Estado ele não pode usar a força apenas como sentido de manter, né, a ordem ou manter, vamos dizer assim, o controle daquele que o governa. Naturalmente, no passado, muitas vezes, a gente sabe disso, né, foi exatamente isso que aconteceu, quer dizer, o uso excessivo da força, do monopólio da força para impor aos homens, né, daquela sociedade normas, regras, ideias, né, e enfim, como um processo de imposição. Então o que a gente pode observar? Que se no passado fosse utilizado essas características impositivas como o monopólio do uso da força pelo Estado, é o que garantia a manutenção daquele que governava pela força pura e simples.
No processo da sua evolução, o Estado democrático ele vai adquirir, né, outras formas do uso da força. Ela pode ser feita através de sanção de medidas coercitivas pela lei, não necessariamente pela violência física, mas, por exemplo, pela violência financeira, que é uma forma também do Estado impor restrições e punição àqueles que descumprem uma norma dentro da sociedade moderna. De todo modo, o que a gente reconhece, e aí a gente volta a uma clara percepção do sociólogo Max Weber, né, quando ele diz que o Estado ele constitui sim um monopólio do uso da força física e legítima, é o Estado de fato que tem essa legitimidade do uso da força. Mas no modelo moderno, o que a gente sabe é que esta limitação, esta força, ela também, né, ela tem uma limitação, e essa limitação é exatamente o respaldo do marco jurídico que a compõe. Ou seja, a estrutura jurídica de uma sociedade moderna, ela também está associada exatamente à contenção do uso excessivo do poder do Estado. Então isso é para dar um equilíbrio, né, dentro das relações, né, entre sociedade e Estado. Bom, as questões que compõem as chamadas normas jurídicas, né? As normas jurídicas elas são produzidas para criar as condições, né, de normalização, de funcionamento, de obrigações, direitos e, essencialmente, limitações dos poderes. Ou seja, são essas normas que capacitarão a necessidade ou darão capacidade, né, a que as instituições funcionem dentro do chamado marco legal, com poderes, mas com limitações também. Você pode ter o poder, mas esse poder ele não está acima do bem maior, que é a proteção da própria sociedade. Isso respalda um conceito básico da ordem jurídica do Estado democrático moderno, exatamente para respaldar, né, a sua legitimação. E é claro também, a gente sabe que dentro do próprio direito, né, e das próprias normas jurídicas há uma hierarquia de normas que prevalecem exatamente em razão da sua importância, né? Quando eu falo importância, importância constitucional que configura, vamos dizer assim, o princípio básico do processo hierárquico das normas jurídicas que compõem aquela sociedade, né? A origem do Estado, né, muito embora a gente só olhe para o momento presente, né, como se o Estado fosse sempre o que é hoje, e a gente sabe que não é. Quem estuda isso sabe que o Estado ele passa por várias fases e mudanças, e essas mudanças estão vinculadas a um processo muito distante da nossa realidade hoje, né? Mas a gente pode buscar essas informações já nos estudos antigos das grandes civilizações que nós tivemos ao longo do processo evolutivo da humanidade, né? Mas as teorias que procuram explicar a formação do Estado, né, basicamente são as teorias naturalistas e as chamadas contratualistas. Essas teorias, elas definem por pontos distintos, né, o surgimento do Estado, como surgiu o Estado, qual foi o momento que realmente o Estado aparece, né, como um organismo, né, de poder, né, e é claro, né, como é que esse Estado vai organizar a sociedade com a finalidade de projetá-la para um processo continuado no seu desenvolvimento. Bom, os naturalistas defendiam a posição de que o Estado se forma, né, de modo espontâneo, sem a convergência da vontade dos indivíduos. Basicamente, é aquela ideia que passa de que o Estado foi sendo realizado ou foi sendo construído na medida em que as comunidades iam se organizando, em que a necessidade de convivência pacífica, ordeira, se observava como fundamental e necessária, em que as relações de trocas também deveriam ter uma regulação mínima de segurança para que elas pudessem ocorrer, né? A criação da moeda, a criação do comércio, isso foi fazendo com que houvesse a necessidade, né, de uma regulação, portanto, de um princípio básico, de uma ordem jurídica básica que impusesse direitos e deveres nesse sentido.
Então, naturalmente, aqueles que possuíam poder econômico, poder político, se projetam dentro de um conceito, né, de poder, né, instituído, naturalmente, né, para, a partir dali, então, no processo natural, né, e do seu desenvolvimento, né, formar as bases, né, do que a gente conhece como Estado. Por outro lado, os contratualistas, especialmente os contratualistas do século XVII e XVIII, né, defendiam a ideia de que o Estado nasce, né, de uma concretude, ou seja, de uma vontade humana, reconhecido de que o homem, em razão da sua liberdade e da sua essencialidade guerreira, né, ou seja, conflitiva, o homem precisava criar uma condição política, né, institucionalizada na figura daquele que governa, o poder para limitar essa liberdade e permitir que o homem pudesse ter paz e se desenvolver com, é claro, restrição à sua liberdade. Os contratualistas defendiam, inclusive, a ideia de que o Estado nasce de um contrato, de uma vontade coletiva, né, voltada à ideia de que era necessário ter um governante que os, vamos dizer assim, os regulasse dentro de limites libertários, ou seja, o homem, apesar de reconhecer que a liberdade é importante, essa liberdade também ela tinha o risco de transformar isso tudo numa perda fundamental, que era a própria vida do homem. Então, para assegurar a vida, a propriedade e outros elementos que já estavam constituídos na sociedade, o homem então resolve partir para um formalismo, ou seja, através de um contrato, né, ainda que seja simbólico, né, o homem vai ceder parte da sua liberdade, né, em nome da segurança, que é a construção do próprio Estado. É claro que há teóricos que definem isso de forma distinta, mas basicamente o contrato, né, é feito exatamente entre o homem, fosse ele livre ou não, né, com aquele que governa. Quando eu falo fosse ele livre ou não, porque a ideia de liberdade, né, ela é relativa quando se pensa, por exemplo, como Hobbes, quando falava, por exemplo, que o homem no estado de liberdade, ele vivia com medo. O medo era o sentido claro da sua vida, então ele buscava sempre na construção, né, do medo uma forma de se proteger, e a sua proteção fazia-o, por exemplo, um homem violento, porque ele atacava sempre o seu suposto inimigo com violência antes que ele fosse atacado. Claro que isso criava a ideia de que era impossível viver numa sociedade, né, em que os homens pudessem confiar uns nos outros. Então, o Estado ele nasce exatamente para limitar essa liberdade e impor regras, normas e punição àquele que descumpre uma norma feita a partir daquele que soberanamente governa, né. Outros teóricos contratualistas, como John Locke, ao passo que acredita que a liberdade é um momento pleno que o homem reconhece em si a sua natureza, né, libertadora, empreendedora, o Estado nasce para criar as condições de normalização, juridização, né, das liberdades, inclusive propriedades, que já existiam no estado de liberdade. Em tese, a gente sabe que os contratualistas, né, passam a defender a ideia de que o Estado não é uma instituição natural. Ela é uma instituição artificial, portanto política, que bem ou mal, em razão das diferenças existentes desses teóricos contratualistas, né, tem um caráter efetivamente de garantir, né, essencialmente a produção da vida, da segurança, da liberdade, da propriedade, enfim, da produção de regras e normas para a convivência do homem em sociedade. Por exemplo, os pensadores Marx e Engels, né, eles acreditavam exatamente nessa teoria naturalista, de que o Estado ele é resultado de um processo histórico, portanto natural, que ao passo que o homem se organiza, ele vai criando as condições estruturantes, seja ela econômica, política, né, ou mesmo jurídica, para afirmar um estágio de direito já alcançado com o acúmulo de bens, que seria através da propriedade, né? Ou seja, o Estado surgiria para permitir a acumulação de riqueza pela classe dominante, né, dos proprietários, portanto, sendo um instrumento, né, dos detentores da propriedade para dominar aqueles que não eram proprietários, ou seja, na teoria marxista, né,
dos burgueses para explorar o proletariado já no estágio avançado, né, da sociedade com a existência do capitalismo. Mas isso poderia ser observado também, mesmo antes, né, já na época dos antigos, entre proprietários e não proprietários, senhores e escravos e assim por diante. As fases da evolução histórica do Estado, né, a gente pode delimitar aqui algumas etapas, mas vamos pensar do ponto de vista das mais importantes. Por exemplo, o Estado antigo, né, que eram as chamadas antigas civilizações do Oriente e do Mediterrâneo, né, que era caracterizado exatamente por duas finalidades, a chamada característica religiosa e a natureza unitária, né, ou seja, os estados formados antes, por exemplo, dos gregos, tinham como característica exatamente essa religiosidade como fundamento. É só a gente olhar, por exemplo, para os momentos existentes, como, por exemplo, da civilização egípcia, né? O quanto a religiosidade fundava o princípio de governo, né? E de, vamos dizer assim, formação do Estado daquela civilização. E a questão era que também havia uma natureza unitária, não havia, né, vamos dizer assim, normas que impusessem limites àquele que governava. Ao contrário, era absoluto, era unitário, não havia divisão, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. No Estado grego, a gente começa já a ver algumas mudanças importantes, exatamente em razão de uma nova construção que será feita a partir das próprias características, vamos dizer assim, habitáveis daquela região, né? Daquela região do Mediterrâneo, né? Pode-se dizer assim, o que caracteriza o Estado grego, né, é a construção da polis. A polis como centro, né? A polis é a cidade, é a urbe, é onde as pessoas vivem, convivem, né? A chamada cidade-estado. É um conceito que aparece na Grécia, que são pequenos núcleos de convivência entre as pessoas, né? Que a gente chamaria hoje de cidades, né? Na época se chamava lá polis, e dentro da polis é onde é construído as relações sociais, as relações econômicas, políticas, e são aquelas relações sociais, econômicas, políticas que darão a base para a construção, né, do sentido, né, de convivência política, né, social dentro daquele espaço, né? A polis é a cidade, é onde tudo acontece, né? Mas ainda assim existem características que podem ser definidas, né, como busca da autossuficiência, que é uma característica das polis gregas, por exemplo. Mas essas polis, por exemplo, elas também trouxeram como novidade, né, formas distintas de governo, com a participação do cidadão nas decisões da natureza pública, né? Ou seja, das questões públicas, das discussões públicas, aquilo que poderia ou não ser benéfica aos seus cidadãos. Ou seja, a característica é mais coletivizada, né? Ainda que houvesse ali algumas limitações, mas distintamente daquilo que já se conhecia, as polis elas buscavam uma afirmação na participação daqueles que pudessem contribuir para a vida pública. Com o Estado romano, né, se expressa outras formas de governo, né? E caracteriza, por exemplo, o Estado romano, a base, a família, né, no sentido, claro, da família de organização, né? A sociedade política organizada, porque isso já representa um avanço, uma evolução do Estado grego apresentado na época das polis, né? E o domínio sobre grande expansão territorial, que vai caracterizar o Império Romano, né? No Estado romano, quer dizer, o que vai se observar naturalmente, né, é a característica dessa sociedade política que tem um propósito de garantir a manutenção do Estado romano e a sua expansão, né? A gente não vai aqui detalhar porque a aula não é sobre história do modelo romano, até porque nós teremos muito tempo para falar sobre isso, mas basicamente só para a gente poder diferenciar. Com o fim do Império Romano, né, nós entramos no período medieval, quer dizer, o Estado medieval ele tem outra característica, né, porque ela vai se fragmentar. Aquele poder unitário existente, por exemplo, no Império Romano, ele vai deixar de existir exatamente em razão da sua fragmentação, né? O Estado medieval era o Estado fragmentado, né? E a única instituição, de fato, que conseguia uma unidade política era a Igreja.
E a igreja vai se fortalecer exatamente pela fragmentação, pela fragilidade do período medieval, por não haver aí uma unidade de governo político que pudesse assegurar, né, o aspecto de controle político-social, inclusive territorial. E a igreja ela vai saber utilizar muito bem essa fragilidade política do governo, né, do império, na medida em que ela vai criar as condições de universalizar os seus propósitos, seus dogmas, suas vicissitudes, né, no sentido de fortalecer o seu plano político dominante, que irá se estender ao longo de quase 1000 anos, ao longo da a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, né, que ocorreria entre aí o século V até o final do século XV. Né, e buscava naturalmente, né, uma unidade política pela religião, pela cristandade, pelo cristianismo, né, impondo normas de conduta, regras, valores condicionados sempre a esse momento, vamos dizer assim, de controle político feito pela igreja, né? E a base do Estado medieval era, naturalmente, a base religiosa cristã, né? E a expansão do cristianismo, a existência de feudos, que vai caracterizar também um processo de fragmentação. Você não tem mais aquela característica de unidade monolítica do poder como nós tivemos nas antigas civilizações, porque com a invasão bárbara, por exemplo, em Roma e com a queda do Império Romano, né, o que se verá, por exemplo, vamos dizer assim, um retorno do homem à vida do campo. O homem ele sai da cidade e ele volta para o campo, e as suas existências, ou seja, a sua vida, ela vai passar a ser feita exatamente no interior, no campo. E lá se formarão os feudos, que constituirão núcleos de poder muito característico da Idade Média, né? E isso, claro, vai facilitar, por exemplo, o controle de observar aí uma unidade política por parte da igreja muito maior. O Estado moderno, a gente pode dizer que ele começa a partir do século XVI, e isso ocorre em razão das descobertas e de uma série de outras mudanças, sobretudo no campo da filosofia, da política ou mesmo da ciência, né? Vai permitir uma reincorporação, né, de um modelo que se observou em tempos anteriores com características distintas, mas que em algum momento se assemelhavam, como, por exemplo, as chamadas monarquias absolutistas, né? Então, a característica do Estado moderno, e do início do Estado moderno, é a existência de monarquias absolutistas. Bem ou mal, é uma forma também que vai incorporar novamente, né, a centralidade do poder na figura do rei, né, na figura do monarca, na figura daquele que governa a partir de um princípio básico, né, da aristocracia. Ou seja, o rei ele passa a ter uma figura mais centralizadora, mais imponente, né, que a existente, por exemplo, no período feudal, caracterizado, por exemplo, pelos, vamos dizer assim, feudos que eram fragmentados. A necessidade no período moderno, a necessidade de ordem de uma autoridade central são as causas predominantes para as transformações do Estado medieval em Estado moderno. Ou seja, a gente sai de um processo fragmentado e entra para um processo centralizado, unitário, na figura daquele que governa, do monarca, né? Essa característica principal, ela está associada exatamente à ideia de unidade. Ou seja, o que vai caracterizar o Estado moderno é exatamente essa unidade política. E isso, inclusive, vai facilitar as transformações que ocorreriam, especialmente a partir do final do século XVII, para mudar as características desse Estado moderno para um Estado contemporâneo, exatamente em razão dessa capacidade unitária que começou a haver a partir do século XVI. Né? E entre outras características do Estado moderno, nós viremos, por exemplo, surgir questões importantes, como, por exemplo, a questão da soberania, que não se discutia, e a partir do século XVI começa a se discutir o conceito de soberania, que é algo muito associado à questão territorial e à questão da legitimação da ação política dentro daquele território por aquele que governa, né?
É claro que quando a gente fala hoje de soberania, a gente precisa ampliar essa discussão para a gente poder compreender de fato como é que funciona isso. Outra questão importante é a questão da territorialidade, ou seja, a partir do século XVI, né, a questão do território passa a ser algo muito importante para afirmar, né, o conceito de Estado. Ou seja, é esse momento que vai dar o início para uma forma de Estado onde território, soberania, constitui basicamente o princípio do Estado moderno, né? E a gente sabe que as guerras e as expansões decorrem exatamente da necessidade de assegurar pelo território a soberania de uma nação. Nação essa que também fará parte mais na frente sobre o conceito moderno de Estado, né? Aparece também um elemento importante a partir do Estado moderno, que é o conceito de povo, né? O que vem a ser povo? A gente vai falar mais adiante, para você poder entender o conceito de povo, mas isso está associado exatamente a essa possibilidade que o Estado moderno vai trazer como vamos dizer assim, uma temática que se apresentará nesse processo de transformação. Além disso, da questão que se colocou, a questão da soberania, a questão do território, a questão do povo, entra também a questão do governo, né? E mais ainda, além da questão do governo, é a discussão do conceito de autoridade e de legitimidade. Embora essa questão da legitimidade só vá ser discutida mais no final do século XVII, na Inglaterra, e depois se espalhará pela Europa a partir do século XVIII, especialmente no final do século XVIII e início do século XIX. Mas esse conceito de governo e a autoridade constituída a partir de uma liderança, né, será também um tema importante para compreendermos o conceito de Estado moderno, né, que vem com essas mudanças da passagem do modelo feudal para o modelo moderno do século XVI em diante, né? Quais são os elementos essenciais do Estado, né, que a gente conhece para a gente poder compreender melhor? Bom, a gente pode dizer que existem 4. E quais são esses elementos então? População, território, soberania e finalidade, né? Quer dizer, você não constitui um Estado sem uma população. Você não constitui um Estado sem um território, você não constitui o Estado sem a soberania e você não constitui o Estado sem a sua finalidade. Qual é a finalidade desse Estado? Então, bem colocada essa discussão, o que a gente vai compreender como população? É um grupo de pessoas, né, que residem em determinado território, ponto. A gente pode definir assim: população é um grupo de pessoas que residem em determinado território. Então, todas aquelas pessoas que residem naquele determinado território fazem parte da população daquele estado. Por si só, isso define, né, conceito de povo, conceito de nação? Não. A gente precisa ampliar essa discussão. Mas para a gente poder compreender, né, outros conceitos, a gente tem que começar a entender basicamente aquilo que compõe um estado e, é claro, a sua população. Então, população é um grupo de pessoas que residem, né, em determinado território. Território esse que constitui esse estado. O território, por outro lado, é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce a sua soberania, né? Ou seja, o Estado ele pode usar a sua soberania até o limite do seu território. Ele não pode, por exemplo, impor a um outro país que constitui-se através de um outro território a sua vontade, porque isso exatamente é impor, né, a sua soberania sobre aquele outro país por ter condições mínimas, por exemplo, de resistência militar ou algo parecido. Claro que aí você começa a perceber que a atuação do Estado ela pode e deve ocorrer somente dentro do seu território. Por isso que muito se discute nos dias de hoje, né, especialmente em países que não têm uma tradição democrática, né, a forma como certos governos tratam a questão, por exemplo, da punição, a violência, o desrespeito flagrante da questão dos direitos humanos, né, especialmente em países com tradição religiosa, né, no sentido claro da palavra, né, que tem como base da sua Constituição, né, as escrituras sagradas, especialmente muçulmana, né, mas não se trata de falar mal, mas é uma característica daquela cultura, né. Muitos países usam, né, os escritos
das escrituras sagradas da religião islâmica para alicerçar sua base constitucional, né? Algumas, inclusive, se tornando teocráticas, como é o caso, por exemplo, do Irã, né? Outras usam como forma exata, né, de constituir as chamadas normas do direito de convivência daquela população em seu território. Há uma questão clara que é a questão da soberania. Quer dizer, apesar de reconhecer que pode haver abuso, né, em flagrante desrespeito à chamada Carta Constitucional, a Carta dos chamados Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, é discutível do ponto de vista, né, sobre a questão do processo de soberania. Quer dizer, é soberano um país governar a si próprio, é soberano um país instituir normas e leis que representam, por finalidade, por exemplo, né, os seus objetivos, né, constituindo, é claro, uma série de outras questões, como, por exemplo, a sua cultura, a sua religião, a sua própria história, os seus hábitos, os seus costumes. Então, muitas vezes é incompreendido por que determinadas nações ou países, né, usam este ou aquele argumento, vamos dizer assim, apetrechos jurídicos, né, para usar como forma de poder ou sanção ou punição, enquanto que outros não o reconhecem como algo aceitável. É porque as tradições são distintas, né? São valores diferentes, são costumes diferentes, naturalmente, né? São civilizações que vieram de processos distintos. Então, às vezes, o problema é exatamente esse conflito entre as chamadas choques culturais, choques civilizacionais. Quem muito fala sobre isso é um teórico americano chamado Samuel Huntington, que nos apresenta, inclusive, em seu livro Choque de Civilizações, né, a ideia de que esses choques de civilizações, eles podem, inclusive, ocasionar um número muito grande de violência, né, decorrente exatamente dessas diferenças culturais, né. Portanto, a soberania, ela está associada à ideia de que há uma organização, né, de uma ordem jurídica imposta nos limites do território com o objetivo de limitar juridicamente, né, até o limite das fronteiras. Então, assim, quando falamos de soberania, naturalmente essa soberania ela está alicerçada dentro de uma ordem jurídica, mas essa ordem jurídica, portanto, ela está limitada ao seu território. Fora do território, não há como você impor conceito de soberania, né? E a sua finalidade, do ponto de vista clássico, né, a finalidade, ela envolve inúmeras correntes e conceitos, né, que vamos dizer assim, que definem os objetivos da sua nação, né, vamos dizer assim, daquele Estado, né, o que aquela sociedade almeja, o que ela pretende, quais são os seus objetivos como sociedade, né. Bom, o povo, que é outra característica também desse elemento, eu tinha falado 4, mas são 5, porque faltou o povo, né, que definem o conceito, né, vamos dizer assim, de Estado, né, mas o povo está associado exatamente a esse conjunto de indivíduos que dá origem comum à sociedade, né. Ou seja, se a gente tem, por um lado, né, a população, que é o grupo de pessoas que residem em determinado território, né, o povo é o conjunto desses indivíduos de origem comum, né? Então, constitui-se o povo exatamente vamos dizer assim, esse conjunto de pessoas convivendo, né, dentro de uma origem comum naquele Estado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar um pouco sobre essa questão da soberania popular, né? Um pouco mais à frente eu vou voltar a essa questão do povo. Bom, dentro do ponto de vista da chamada relação jurídica entre Estado e povo, né, nós temos duas relações. Ou a relação ela é vertical ou ela é horizontal, né? O que eu quero dizer com isso? Que a relação jurídica entre Estado e povo, quando ela se torna vertical, os indivíduos apenas subordinam-se, né, ao poder do Estado. É uma relação pura e simples de subordinação, de mando, né, e obediência. Então, é impositivo, né, ele não abre espaço para questionamentos e isso cria naturalmente uma verticalidade do poder, de cima para baixo, né? Os indivíduos, os sujeitos que convivem na sociedade são apenas sujeitos de deveres, não têm direito, né? Característico, por exemplo, de estados totalitários, estados autoritários, né, onde o indivíduo ele apenas
é um subordinado da vontade do Estado como forma, né, de impor a estes, né, vamos dizer assim, a sua vontade, limitando, né, em todas as possibilidades no que diz respeito às garantias individuais e às garantias libertárias, vamos dizer assim, né? Outra relação jurídica entre Estado e povo, que essa caracteriza especialmente dentro das democracias, é a relação horizontal, que significa dizer o seguinte: os indivíduos situam-se perante o Estado no mesmo nível dos demais indivíduos da comunidade. É uma relação de coordenação, né? Ou seja, há uma espécie do que a gente chama de feedback, de troca, né? Apesar do Estado ter o monopólio da produção do direito, da produção das normas, né, a participação da sociedade ela é ativa. Isso permite, portanto, esse processo de troca, de coordenação, característico, por exemplo, em sociedades típicas, por exemplo, democráticas, né, participativas ou algo do tipo, né? A nação é uma sociedade natural de homens, que constitui naturalmente, né, uma unidade territorial de origem, de costumes e línguas, né, e a comunhão de vida criaram a consciência social. Não existem, isso é uma coisa interessante, a gente precisa entender isso, não existe uma nação sem uma consciência social, qualquer que seja ela, né? Essa consciência social é o que define o que a gente chama de personalidade social de um povo, né? De uma nação. Então a nação ela está respaldada exatamente dentro desse conceito de unidade territorial, que está relacionado também à sua origem, né, ao seu processo histórico, dentro dos costumes adquiridos, desenvolvidos, assimilados ao longo do seu processo histórico, né, com uma língua comum e uma comunhão entre as pessoas de vida comum, né? E isso vai caracterizar aquilo que a gente define como consciência social, né? Aquilo que nos faz ser brasileiros, americanos, portugueses, indianos, né? Paraguaios, argentinos ou algo do tipo, né? Quando nós olhamos e reparamos para essa questão do ponto de vista da identidade, da identificação, né? A nacionalidade, que é outra questão importante dentro dessa relação jurídica entre Estado e povo, é o conjunto de vínculo político e jurídico entre alguém e determinado determinado pelo Estado, ou seja, a nacionalidade ela responde, né, a esse preceito jurídico e político, né? E ela tem um caráter de integrar o indivíduo ao povo de um país. Então, quando você chama essa construção, né, que a gente define aí dentro da relação, né, jurídica entre Estado e o indivíduo e o povo, né, então a gente pode observar claramente que esse preceito ele é um preceito integrador entre o indivíduo e o povo, né? Quer dizer, eu tenho a minha nacionalidade de brasileiro, eu sou brasileiro, faço parte do povo brasileiro que faz parte da nação brasileira, né? Então veja como a gente pode criar essas cadeias de entendimento sobre esse preceito básico desta relação entre Estado e povo. E o princípio da nacionalidade ela vai estabelecer exatamente, né, que cada nação deveria constituir um Estado, né? Então toda nação tem que ter seu Estado para exatamente obedecer a esses preceitos que formam a característica do chamado Estado, né? A naturalização, que é um elemento pode dizer assim, constitutivo do direito moderno, né, é a aquisição da nacionalidade, por exemplo, brasileira por um estrangeiro, alguém que vem de fora para cá, venha viver aqui, depois de um determinado tempo, essa pessoa ela pode adquirir, né, essa nacionalidade, muito embora isso pode ser apressado, por exemplo, se esta pessoa casa com um brasileiro, uma brasileira, isso pode criar condições jurídicas que lhes favoreça, vamos dizer assim, e dê mais agilidade e rapidez ao processo. Mas ela está relacionada a uma declaração expressa de vontade. É preciso ter isso, né? Que está vinculada também aos chamados preenchimentos prescritos na regra jurídica constitucional, ou seja, é preciso observar o que a Constituição fala a respeito, porque cada nação, cada país tem as suas leis que são soberanas sobre esse conceito de naturalização, né? E ela pode ser tácita ou expressa, que caracteriza exatamente essas diferenças de uma nação para outra.
Outra questão importante que a gente tem que obedecer, a gente tem que observar também, é que existe aquilo que a gente chama de apátrida, né? O que significa apátrida? É a pessoa que, por força da diversidade, né, e de critérios de aquisição da nacionalidade, não se vincula a nenhum Estado. Isso pode acontecer em situações, por exemplo, de êxodo, né, como vem acontecendo, por exemplo, na Síria. Então você sai de um país em estado de guerra e você não tem o respaldo, né, de uma outra nação que te receba, você fica sem a tua nacionalidade, então você fica uma apátrida. Então isso causa um problema de ordem jurídico, porque você não tem a capacidade de se inserir dentro de uma sociedade, dentro dos chamados marcos legais do direito, né? Outra questão importante também é o que eles chamam de polipátrida, que é a pessoa que, por força da diversidade e de critérios, né, de aquisição de nacionalidade, ela pode se vincular a mais de um Estado. Ou seja, pessoa que pode ter dupla nacionalidade, que é algo hoje mais comum em algumas nações. Vamos falar um pouco sobre a questão da doutrina do contrato social, que responde um pouco questões importantes, né? Quer dizer, a doutrina do contrato social, ela explica que a sociedade delega ao monarca o poder de governar para que evitasse o conflito entre membros da sociedade. Como eu disse anteriormente, né? Ou seja, o propósito era exatamente transferir para o Estado o poder, né, do indivíduo, para que o Estado, com esse poder cedido, né, ou contratado, vamos dizer assim, tivesse a capacidade de produzir aquilo que é necessário para o homem conviver em sociedade, limites, né? E esse limite ele pode se dar através de sanções, de normas, da violência do Estado, porque o Estado tem o monopólio do uso da força e algo parecido. Caracteriza também o Estado, né, o que a gente chama também de sufrágio, né, o sufrágio censitário. O sufrágio censitário foi, por exemplo, muito utilizado no Brasil num período imperial, né, que é aquele em que somente uma parcela restrita da população pode votar. Isso começou com a modernização do Estado, sobretudo a partir do século XIX, né? Se a gente olhar para a configuração do sistema eleitoral brasileiro, a partir de 1824, quando começa um processo, né, posteriormente à Constituição de 1824, né, quem podia votar no Brasil era exatamente uma pequena parcela, né, restrita da sociedade, da população, né, fundamentalmente por característica desse modelo que a gente chama de sufrágio, o chamado sufrágio censitário, né? E isso consolidava, é claro, né, a elite governante, a elite no poder. Isso só foi alterado com a Constituição de 1891 e com uma nova forma e configuração do sistema político eleitoral que passa a existir a partir de 1894, quando haverá eleições, por exemplo, para governos das chamadas presidências do Estado na época. Não eram governadores, eram formas diferentes de se, vamos dizer assim, definir o papel do governador. Era presidente do Estado, vamos dizer assim. O sufrágio cultural é aquele em que somente votam pessoas dotadas de um nível mínimo de cultura essencialmente política. É outra forma também de restringir a participação do povo. Naturalmente, quando você define que só quem pode participar do processo de escolha dos seus mandatários esteja relacionado somente às características de formação acadêmica, naturalmente, sabendo que o número de pessoas que chegam à formação acadêmica é pequena, né, do total da sociedade, isso também caracteriza uma elitização do processo de escolha dos chamados mandatários. E é claro, aquilo que veio confragar, né, e configurar um avanço do processo da democracia foi o chamado sufrágio universal, né, que é aquele que confere o direito de voto à generalidade da sociedade, da população. Isso vai permitir, naturalmente, né, que todos aqueles constituídos a partir de uma certa idade, segundo a lei, né, poderá participar do processo de escolha, né, dos seus dirigentes. Isso é claro, isso foi um avanço da democracia, isso foi um avanço, vamos dizer assim, do sistema político que foi permitindo que a sociedade pudesse também, né, participar na sua integralidade das decisões do Estado, mesmo que seja através de um processo de delegação, como é o nosso modelo eletivo, né? Agora, o voto ele pode ser expresso, né, da seguinte forma, direta ou indireta. O voto direto, né, é aquele que o eleitor escolhe os próprios representantes.
típico, por exemplo, do modelo que existe no Brasil, né? O indireto é aquele em que o eleitor escolhe seus delegados e representantes que funcionam como intermediários e somente em etapa posterior escolhe os seus governantes, que é o sistema norte-americano, né? O nosso modelo, nesse sentido, ele é muito mais abrangente, porque ele permite uma capilaridade maior, por exemplo, do que o modelo norte-americano, quando se pensa o processo de escolha dos seus representantes. De todo modo, ambos são válidos e são utilizados em distintos países de acordo com as suas características, como eu apontei anteriormente. Cada nação tem a sua trajetória política, histórica, social, cultural, né, que vai configurando ali um modelo de organização, né, do próprio Estado. E outra coisa também que pode ser observada a partir desse critério, né, quanto à revelação do seu conteúdo, ou seja, o conteúdo do voto ele pode ser aberto ou secreto. Naturalmente, o voto aberto foi usado no Brasil também, né, como um processo de controle, que a gente inclusive falava na época da antiga República no Brasil, né, que compreende entre 1889, né, precisamente 1891 com a criação da Constituição, até 1930 com a queda do governo de Washington Luiz e a chegada de Vargas, né, o voto era aberto, o que permitia fraude, o que permitia um controle. Não é à toa que se usava o nome cabresto como um sistema, né, recorrente no modelo político brasileiro, né. A partir de Vargas, né, o voto ele vai ser secreto. Claro que depois de um tempo esse processo vai cessar em razão do governo autoritário que se instalará naquele governo, mas a partir de 1946, né, com a redemocratização do Brasil, o voto passa a ser secreto e isso se configura como um grande avanço no processo do modelo de Estado que nós temos em nosso país, né. Os fins do Estado, né, isso é algo que a gente tem que entender, porque a finalidade do Estado ela compreende critérios subjetivos e objetivos. Quando a gente fala de subjetividade, a gente tem que relativizar, porque isso também tem que ser observado características singulares daquele Estado, sua cultura, sua influência religiosa, seus hábitos, seus costumes, sua tradição, né? Então, do ponto de vista da sua subjetividade, podem surgir convergências entre os fins individuais e as relações entre os Estados, né, que caracterizam, vamos dizer assim, aquela finalidade, né, aqueles fins que compreendem o Estado. Os objetivos surgem em função das condições históricas e se aplicam a épocas em que surgiram, explorando, por exemplo, características muito singulares. Na finalidades objetivas do Estado, a gente pode ter ela tanto do ponto de vista universalista quanto evolucionista. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista das correntes universalistas, o que a gente vai observar é que há uma defesa pela maioria, né, de grandes pensadores como Platão, Aristóteles, né, de que o Estado, né, ele tem, vamos dizer assim, a composição ao longo da história de impor os objetivos e os fins dos objetivos do seu próprio funcionamento, ou seja, o próprio Estado ou aqueles que governam são os responsáveis em estabelecer, né, as suas finalidades objetivas, compondo a ideia de que a condução das mudanças ocorre sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, né? Quer dizer, isso também pode ser um objeto de crítica avaliativa, mas muitos filósofos, autores que estudaram a questão do Estado têm essa ideia clássica, né, desse momento, vamos dizer assim, e esse parâmetro de que o Estado é o órgão definidor, modificador, né, e definidor, claro, dos objetivos e finalidades para o qual existe, né? E os evolucionistas acreditam, por exemplo, que os fundamentos, né, ocorrem das transformações, vamos dizer assim, dos chamados objetivos, vão sendo modificados de acordo com as características necessárias para a melhora da sociedade. Ou seja, os fundamentos das teorias que defendem fins limitados para o Estado residem na defesa da redução do papel do Estado e a posição de mero fiscalizador da ordem social. Interessante que essa finalidade do Estado, do ponto de vista objetivo, com características evolucionistas, vai dar a criação do chamado Estado liberal, né? E esse Estado liberal,
é quem vai, né, caracterizar aí uma nova configuração do conceito de Estado, ok? O Estado liberal, primeiro, é uma composição recente e tem muito a ver com o desenvolvimento do capitalismo, mas é bom lembrar que essa questão ela começa a ser apontada já no século XVII, especialmente na Inglaterra, em razão das características que lá irão ocorrer com a introdução do protestantismo e dos valores decorrentes daquela religião, que vai incorporar-se também à forma de organização da sociedade, especialmente no que diz respeito à questão do empreendedorismo, do trabalho, do comércio e das atividades produtivas que lá se encontrarão. O berço do liberalismo é a Inglaterra do século XVII, do ponto de vista político. No século XVIII, naturalmente, com o desenvolvimento e o advento do capitalismo e o surgimento das fábricas, esse processo ele vai sendo rapidamente assimilado dentro de uma nova proposta de sociedade. Essa sociedade, na medida em que ela vai se desenvolvendo, ela vai tornando isso uma parte da sua própria essência, né? Ou seja, não dá para você pensar um capitalismo sem esse conceito básico da teoria liberal. E basicamente a ideia é que o Estado interfira o mínimo possível na liberdade dos indivíduos e de seus negócios. Ou seja, a proposta do conceito liberal está muito associado à ideia de Estado limitado, ou seja, um Estado que esteja apenas para assegurar os contratos, o território, né, contra invasores, a propriedade, a vida como princípio básico e permitir que os homens tenham condições livres de se associarem, de produzirem, de empreenderem ou algo do tipo. Ou seja, a gente observa que o modelo liberal, o Estado liberal, ele está muito próximo, né, àquilo que a gente pode associar, vamos dizer assim, a um Estado econômico, do ponto de vista da sua finalidade. O Estado de Direito é aquele em que vigora o regime da legalidade estrita, expressa no princípio, né, da lei, ou seja, é a lei que dá o suporte à ideia da legalidade, à ideia da restrição do poder. Da mesma maneira em que o Estado, né, ele necessita ter o uso e o monopólio da violência como instrumento de controle e limitação da vontade humana, esse Estado também ele tem que estar vinculado a uma série de restrições, né, para não tornar-se, portanto, um Estado autoritário ou mesmo totalitário. Característico do Estado de Direito, portanto, é exatamente a legalidade. E quando se fala de legalidade, se fala estritamente de questões de natureza norma jurídica, de estabelecimento de princípios jurídicos que vão regular, né, as relações do homem em sociedade, as suas variáveis instituições e, é claro, né, os limites daqueles que detêm o poder como parte do processo constitucional, como parte do processo institucional, né? O poder do Estado, portanto, ele é o termo essencial da relação, né, que a gente chama do Estado institucionalizado, né? Ou seja, é preciso realmente que o Estado tenha esse conceito ligado à sua natureza para garantir exatamente o seu funcionamento, né? Mas a gente, quando fala de Estado, a gente também pode falar que há dois tipos de poder estatal, né? Esse poder ele pode ser um poder dominante ou não dominante, né? O que eu quero dizer com isso? O poder dominante é aquele que o Estado exerce, né, de forma coativa, impositiva, incondicionalmente, pode-se dizer assim, né, sem que contra ele possa oferecer algum tipo de resistência. O Estado é absoluto no que diz respeito à sua vontade, né? Ou seja, aqui a essência do Estado, nesse sentido do poder dominante, é exatamente o seu absolutismo na sua vontade. A vontade do Estado é uma vontade soberana, inquestionável, irrevogável, algo do tipo, né? Que caracteriza, vamos dizer assim, o poder estatal. Basta ver, por exemplo, uma decisão última do Supremo Tribunal Federal sobre uma questão em que ali não há mais como você recorrer à decisão soberana e suprema da Corte, porque, em tese, ela é incondicional, né? Uma vez tomada a decisão, tem que se aplicar aquela decisão, que caracteriza, é claro, um tipo, vamos dizer assim, de poder do Estado que é condicionado às características da forma como aquele Estado for organizado. Ainda que possa ser
vamos dizer assim, questionado, não pode, questionado a decisão, mas não pode ser questionado a legalidade da decisão. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender isso. E o poder não dominante é aquele exercido por todas as sociedades que não o Estado, né? Ou seja, aquilo que não é exercido pelo Estado e é exercido por outrem, né? Qualquer forma de organização, né, é um poder não dominante. É o caso, por exemplo, do chamado, né, esses núcleos de crime organizado que ocorrem em algumas partes da periferia das cidades brasileiras, né, milícias, etc. e tal, né? Mas também há outras possibilidades também que podem estar vinculadas ao que a gente chama de poder não dominante. A forma de exercer o poder, ela é política e jurídica. Do ponto de vista político, né, ela é de forma absoluta, incondicionada e limitada, ou seja, perpetuando-se com a finalidade única de manter a eficácia da atuação estatal. O aparato político, ele serve como um processo de manipulação das instituições para o seu funcionamento. Porém, o aparato jurídico, ele exerce a forma de assegurar a finalidade legal do Estado, ou seja, é na norma jurídica em que se ocorre, né, a característica, vamos dizer assim, da sua segurança no que diz respeito de afirmação, né, para a finalidade última do Estado, né? É a criação, né, e a gênese, a criação se encontra no próprio direito daquela unidade política. As diferenças entre governo e poder, né? Governo, ele é complexo e de normas jurídicas, porque ele é composto por várias normas jurídicas, né, em várias instâncias, que disciplinam o exercício do poder. Isto é, governo é o aspecto dinâmico, né? Dinâmico porque ele está sempre em transformação, mas é um aspecto dinâmico do poder e da própria ação, né? O poder é a capacidade do governante de se impor aos governados. Não há como não ter poder se esse poder ele não se impõe, do ponto de vista, vamos dizer assim, prático. Então isso caracteriza claramente, né, a natureza do poder. E o poder constituinte é a capacidade de criar a ordem jurídica ou de modificar a ordem jurídica existente no Estado. As modificações decorrem das características das chamadas emendas, que podem modificar, impor novas regras normativas, obrigações, por exemplo, de natureza constitucional. É claro que isso depende de um aparato político para permitir que esta mudança seja realizada. Aí é preciso obedecer, né, como esse processo ele é feito, a partir, é claro, da própria Constituição, que define, vamos dizer assim, a forma como isso poderá ser realizado. A nossa Constituição, sobretudo, ela tem isso muito claro, né? Como é que você pode fazer uma alteração constitucional, que a gente chama de, primeiro é uma PEC, né? Uma peça de emenda constitucional, que depois se torna, é claro, objeto de votação. Enfim, há uma série de trâmites que são necessários para a aprovação de uma emenda constitucional, mas depois de aprovada, né, ela se torna lei, né? Porque ela faz parte do processo da própria Constituição como conjunto vamos dizer assim, de finalidade legal do Estado, né? A cidadania, que é algo que fundamenta também a base do Estado moderno de direito, né? É o conjunto de direitos dos indivíduos no plano político, né? No plano social, no plano econômico, no plano cultural, no plano educacional, enfim, né? É o que lhe permite, por exemplo, se projetar dentro de uma participação dentro do Estado, né? O direito do cidadão de responder, né? Não apenas do ponto de vista das suas obrigações, mas também do ponto de vista dos seus direitos enquanto membro de uma sociedade que pode sim participar nas modificações daquela sociedade, né? E é exercido de forma ativa quando ele participa do processo, desde a escolha do voto, na hora de escolher os seus representantes, de escolher os seus governantes, como de outras formas também ativa. E, é claro, existe aquela a passiva, né, que corresponde também a um processo de se tornar um delegado representante daqueles que o escolhem, né? Ou seja, um membro do parlamento, por exemplo, né? Ele tem esse papel, essa incumbência
de ser representante, né, da sociedade, que é um preceito básico da cidadania. As formas de Estado, de governo, perdão, né, e os regimes políticos. O regime político, ele é complexo de princípio, vamos dizer assim, e instituições políticas, que caracterizam determinada concepção de Estado e de sociedade, orientando seu ordenamento jurídico mediante a produção de normas que o institucionalizam e que regulam o exercício do poder pelo Estado. Ou seja, o regime político, ele é característico de cada país, de cada nação, de acordo com um conjunto de normas e regras que lá se encontram, né, obedecendo naturalmente à historicidade, obedecendo às características que ali se encontram, exatamente por definição da trajetória de cada país, né. O Brasil responde, de modo geral, a preceitos muito formalistas do ponto de vista da sua institucionalização, né? O regime político, ele tem essas características, né? A forma de governo, ela é a expressão que indica o poder e como ele é exercido, né? Do ponto de vista da sua prática, né? As formas de governo tradicionalmente conhecidas, isso já vem inclusive dos gregos, né, se dá através de um processo monárquico, democrático e constitucional, né, ou republicano também, que é uma característica decorrente da modernização ou, vamos dizer assim, do avanço do Estado moderno, que começou lá com os norte-americanos, né, e depois se espalhou por outras nações, inclusive o Brasil, né. Para os gregos, a forma de governo, ela se dá através de três possibilidades, né? Através da realeza, através da aristocracia e da democracia. O que se entende, segundo os gregos, por exemplo, quando se pensa a questão, né, do que eles chamavam de forma de governo, sobre a realeza, é a forma de governo em que apenas o indivíduo tem o poder. Hoje, se a gente aliar isso, né, às tendências em alguns países autoritários, quer dizer, apesar de você não ter ali a figura de um monarca, mas você tem a figura de um ditador, que caracteriza o quê? O poder concentrado na mão dessa figura, né? Mas tradicionalmente a evolução, ela foi ocorrendo exatamente dentro dessa transformação em que a gente tem um movimento histórico, em que a configuração inicial, ela é exatamente em que o governo, ele é o detentor desse poder único, caracterizado pelo processo, né, monárquico, né. Quando começou o processo aristocrático, o que se observou foi um desdobramento disso, um avanço nesse sentido, ou seja, a aristocracia é a forma de governo em que um grupo reduzido de pessoas passam a deter o poder, né? Então a gente pode dizer que aí já tem um desdobramento natural, né, do processo histórico da evolução, né, da evolução da forma de governo. E posteriormente, com o avanço dessa questão, do desdobramento da aristocracia, nós passamos a ter a democracia, que é uma forma de governo exercida pelo povo, né, no interesse da sociedade. Claro que é preciso tomar cuidado, porque quando se fala de democracia, é preciso entender que tipo de democracia está se falando, né? Não é possível a gente definir que democracia é algo único, monolítico, como se fosse uma régua, né, em que ali não tivesse mudanças ou não tivesse variações, né? A gente sabe perfeitamente, por exemplo, tem países que têm como princípio básico, né, o processo de escolha do seu representante via eleições diretas e, no entanto, governam com restrições altíssimas de liberdade individuais, né? Então é preciso tomar alguns cuidados nesse sentido. Segundo Maquiavel, né, Maquiavel, Maquiavel, por exemplo, quando ele vai trazer esse conceito de formas de governo, né, ele vai introduzir outras possibilidades, mas essencialmente ele vai dizer que é possível ter um misto de tudo isso, né? Um pouco do que ele chamava de uma reunião da monarquia, aristocracia e democracia em um único governo. Naturalmente isso vai se dar, né, dentro de uma percepção que ele tem, né, em razão das várias passagens de visitas que fez a alguns governos e seus estudos para poder tirar essa conclusão. Mas, de todo modo, a gente sabe que os regimes políticos, eles são muito distintos, exatamente em decorrência das suas finalidades, né?
Os teóricos, por exemplo, os chamados contratualistas, eles vão criar outras possibilidades, por exemplo, para definir, né, o sistema de governo, forma de governo, né, que darão ali a definição mais moderna, vamos dizer assim. E a gente pode dizer que o Montesquieu talvez tenha sido um dos que tenha contribuído nesse sentido, né? Porque no seu livro Espírito das Leis, ele vai trazer aí uma dimensão dessas possibilidades, onde ele aponta, né, que dentre as formas de governos é possível haver ali a república, a monarquia e um governo despótico, né, um governo tirano. Dentro do conceito de república, ele define que é aquele em que o povo, ou parcela deste, né, parcela dele, do povo, na verdade, possui um poder soberano, né, podendo, inclusive, ser aristocrático ou mesmo democrático, né, mas esse poder soberano ele não é total, ele tem, na verdade, um alcance, né. Essa discussão, é claro, teria que ser feita pontualmente analisando a obra de Montesquieu, né. Quanto à ideia de forma de governo monárquico, ele define aquela como em que apenas um indivíduo governa de acordo com as leis existentes, né? Que se caracteriza como uma das passagens, vamos dizer assim, da mudança, vamos dizer assim, desse processo que começa a ocorrer, né, no Estado moderno para cá. E aquele governo despótico, que é aquele em que apenas o indivíduo governa conforme sua vontade. E aí o uso da violência é algo muito mais evidente, né? O despotismo está associado exatamente ao uso da violência, à tirania, né? Sem levar em consideração as leis existentes. Ele faz as leis de acordo com a sua vontade. As principais características do regime político democrático está associado à ideia da livre participação dos governados nas decisões fundamentais dos governantes. Onde há participação ativa do cidadão, onde há participação ativa dos governados nas decisões dos governantes, você tem o que a gente chama de regime político democrático, que é característico, vamos dizer assim, das instituições mais recentes, né, no mundo moderno, né? As garantias legais de efetiva proteção do chamado direito do cidadão, ou seja, os direitos são consolidados e protegidos, né, independentemente de quem os governe. Então isso caracteriza claramente, né, o princípio desse regime político democrático. E as principais características do regime político autoritário, né? Portanto, diferentemente do regime político, determinado grupo, né, governante exerce o poder dentro de um regime de legalidade pré-existente, ou seja, define-se as leis de acordo com as vontades e os interesses daqueles que governam, por eles estabelecidos, impondo à sociedade a sua vontade de acordo com seus interesses, com pouco ou nenhuma participação popular nas decisões. Naturalmente, o que se vê aí é um governo, né, claramente, né, restritor das liberdades individuais, das garantias participativas, porque a cidadania ela deixa de existir nesse sentido, né? E as principais garantias do regime político totalitário. Basicamente assim, a gente tem inclusive muitos exemplos sobre isso. Vamos pegar o caso, por exemplo, do regime totalitário nazista implantado por Hitler, ou mesmo Mussolini, Franco na Espanha e outros, Pol Pot, por exemplo, em outras regiões da Ásia, etc. e tal. Existe uma corrente ideológica única. Não há outra forma de pensar, a não ser aquela forma de pensar. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. Pode-se dizer, inclusive, que ali tem um regime totalitário, né, imposta, né, por um governante ou por um partido de massa, que também pode acontecer, né, de forma que o poder político é exercido de forma concentrada e centralizada, né, por um grupo dominante. É o que podemos inclusive fazer uma análise, por exemplo, com a União Soviética, a ex-União Soviética, que tinha essas características, né, especialmente do Politburo. Bom, forma de Estado. O Estado é a expressão que indica a maior ou menor descentralização do poder político, ou seja, pode ser centralizada, denominado Estado unitário, né, ou descentralizado, denominado Estado Federal, que é o nosso caso. O nosso sistema é um sistema descentralizado, constituído por uma república federativa que capacita os entes federados a participarem também nas decisões públicas, quando se fala em termos de governo, né? Regime de governo.
Regime de governo é a expressão que designa o particular modo do relacionamento entre as funções do executivo, legislativo, de forma a identificar o órgão que exerce a função governamental, né? Então, assim, o nosso regime de governo, visivelmente, pressupõe, né, a participação, né, muito objetiva, né, das funções das instituições que a compõem, né, da divisão dos poderes, da existência dos poderes, da equivalência entre esses poderes que vão permitir, né, o exercício pleno na forma de divisão, distribuição e equiparação desses poderes, né. Quais são as correntes de pensamento que explicam o fenômeno da revolução política, que é um processo que vem lá desde o século XVIII, passou pelo século XIX, entrou no século XX e vivemos isso, né? Dentro da revolução política, do avanço do desenvolvimento do pensamento político, nós temos a corrente progressista, a corrente conservadora, positivista, anarquista, marxista, em que a gente vê variações e mudanças em razão das suas percepções da forma como isso é feito. Na corrente de pensamento progressista consistem sucessivas etapas do progresso da humanidade incorporado, vamos dizer assim, nos valores adquiridos através dessa evolução. E um desses valores corresponde ao igualitarismo, né, e a chamada liberdade individual. Então, assim, o grande avanço que nós tivemos ao longo desses últimos 300 anos, especialmente, foi exatamente a universalização do direito, né? O princípio básico daquilo que os franceses lá na sua Revolução definiam como, né, a liberdade, igualdade e fraternidade, como um conceito preceptor, né, da verdadeira democracia, é algo que se faz presente, por exemplo, na forma também como entendemos, né, essa evolução, né, em nosso modelo constitucional, nosso modelo político, ou seja, o rumo à igualdade e, é claro, as chamadas liberdades individuais e as garantias plenas do cidadão. Existem também as correntes conservadoras, né? Essas, de modo geral, elas têm um vínculo muito próximo, né, aos movimentos demagógicos de características populistas. Nós tivemos, né, momentos muito comuns assim nos anos 30, 40, 50 na América Latina, em que passamos por vários processos semelhantes, né, dessas correntes da revolução política, baseado, é claro, no preceito do processo demagógico, né, vamos dizer assim, da exploração dos sentimentos populares, né, sempre, claro, visando a manutenção e a continuidade do poder, né, a tomada do poder por grupos oportunistas, né. Inclusive, até hoje, a gente, infelizmente, ainda tem resquícios, né, desse processo da revolução política presente na América Latina. A corrente positivista, ela teve uma influência muito forte, especialmente no início do século XX, né? O Brasil, por exemplo, foi fortemente influenciado pelos positivistas do final do século XIX, século XX, que entrou na escola militar e ganhou muita força, né? E isso fez, inclusive, a escola militar brasileira até os anos 60, né? E a corrente positivista se percebe assim, o Estado, ele tem o papel condutor, né, de organizar a sociedade, mas como um pai que deva ser obedecido a qualquer custo. Não há diversidade, não há aceitação, né, à desorganização social, ao conflito social, porque isso pressupõe, é claro, uma desobediência civil, uma desobediência ao comando daquele que detém o poder de forma legítima, entre aspas, definida pelos positivistas, né? E, é claro, o processo aí é despido de uma conotação ideológica, que é uma característica do sistema positivista, da revolução positivista. Os anarquistas, eles observavam que as revoluções são movimentos que se prestam meramente a substituir uma elite despótica por outra, ou seja, para eles não havia a possibilidade, por exemplo, de conviver dentro de uma sociedade onde houvesse, de fato, ali grau hierárquico de comando, de Estado, por exemplo, né? Pressupunha, claro, que cada um pudesse se autogestar, se autogerir dentro de uma consciência social política definida pelos anarquistas. Os marxistas, como processo da revolução política, vão buscar, né, em suas definições, né, a ideia de que
surge como resultado do conflito sempre latente entre as classes sociais trabalhadoras e a classe capitalista, ou seja, os marxistas partem sempre do princípio que a luta de classe ela sempre existiu em situações distintas da evolução humana, e o pensamento político moderno caracteriza-se exatamente pelo reconhecimento dessa ativa participação conflituosa entre os proprietários e os não proprietários. Portanto, a luta de classe é o que define claramente, né, o modelo de Estado, e, é claro, recorrendo sempre à ideia de que o poder político ele é necessário para obter também o poder econômico e vice-versa, né? Nesse sentido. O golpe de Estado, quando se fala muito em golpe de Estado, que é uma palavra que tem se usado muito em razão da grave crise política que o Brasil está vivendo, né? Mas do ponto de vista conceitual, o golpe de Estado ele é feito no interior, né, das Forças Armadas, com a finalidade de apoderar-se do órgão e das atribuições do poder político, né? Golpe de Estado com características, vamos dizer assim, conhecidamente, né, dentro vamos dizer assim, do estudo da ciência política. Então é um pouco essa visão de que golpe de Estado é sempre feito pela participação dos militares, né? Não tem como você ter um golpe de Estado que não seja com o apoio das Forças Armadas. Aí a gente fala assim, mas ocorreu algo diferente no Paraguai, o chamado golpe paraguaio, né, que foi feito pelo próprio Congresso com características muito distintas. Então é preciso entender que talvez aí a questão não seja um golpe, mas seja a instrumentalização de um argumento político, jurídico, né, que tenha dado legitimidade àquela situação. Ou seja, se está previsto na Constituição, se está previsto no regimento, na verdade é menos um golpe, mais uma oportunidade, um oportunismo, decorrente talvez da fragilidade do governante, da falta de apoio popular, da falta de base de apoio partidário ou algo parecido. Então isso pode permitir aos adversários, né, usar isso como instrumento para destituí-lo do poder, né? Mas você não pode definir isso como um golpe do ponto de vista conceitual, né? Aí a gente teria que entender que o golpe, conceitualmente falando, tem que haver a participação das Forças Armadas. E, inclusive, é diferente de insurreição, né? Que a insurreição ela é um movimento desencadeado pelas Forças Armadas, e aí tem como objetivo, né, a substituição dos governantes. Então a gente pode pensar isso dentro de uma coisa mais ampla, né? Isso pode ocorrer sim, mas sempre com a participação militar. Bom, quando a gente olha para as configurações, né, do sistema político, a gente pode também usar algumas referências. Por exemplo, uma palavra que foi muito utilizado por muito tempo, né, em razão das características que nós tivemos, especialmente nos anos 40, 50, 60 e 70, né, foi o conceito de cesarismo. O que era o cesarismo, na verdade, né? É a forma de poder ilegítimo. Não há legitimidade naquele poder, e ela é exercida pelo monarca, né? Ou seja, ele frauda a lei, ele frauda o sistema, ele se apossa, né, do poder de forma ilegítima, né? E usa também a força física como intimidação para garantir o seu poder. E, é claro, a proteção a determinado estrato social para dar apoio a ele, no sentido de mantê-lo também no poder com o mínimo de apoio possível. Esse modelo cesarista ele foi muito usado, por exemplo, também na América Latina. Mas a gente pode ver outros exemplos, por exemplo, na Ásia, no Pacífico, em várias partes do mundo, né? Situações semelhantes ao que aconteceu, por exemplo, aqui na América Latina. A república, ela significa literalmente, né, a coisa pública, a res pública, aquilo que é público, e refere-se ao próprio interesse público, portanto, àquilo que faz parte da sociedade. A característica da república dos gregos, posteriormente depois dos romanos, aprimorados pelos romanos, foi totalmente modificado com a introdução desse modelo norte-americano, em que verga a introdução do conceito de federalismo. Então, uma república federativa, né? Muito embora a gente saiba que isso também foi um início, que depois houve mudanças, especialmente ao longo do século XIX, século XX, mas de todo modo, a forma de governo, né, em que o poder é exercido por uma pessoa ou por um colegiado com um mandato, né, inclusive
prescrito, limitado, definido como característica, né, de um sistema que o elege, ou seja, esse mandato ele é absolutamente definido em lei e é preciso haver um processo eleitoral para eleger essas pessoas a terem a legitimidade do poder, né? E a outra característica do modelo republicano é, sem dúvida alguma, a divisão do poder, né, que ocorre exatamente para dar o equilíbrio do poder dominante, para que esse poder não seja um poder absoluto, e sempre fez parte, por exemplo, dos receios dos teóricos exatamente no processo de formação do sistema republicano, que começou lá nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo também, né? A característica, né, do processo: eletividade do governante, né? Ou seja, para você poder governar é preciso ser eleito, e para ser eleito é preciso ter a legitimidade do voto, né? Existem eleições para os governantes em que o povo passa livremente a exercer seu direito de escolha, né? E esse pode ser, né, de forma direta ou indireta. Bom, a temporalidade do governo é exercida por período limitado e determinado. Uma característica do sistema republicano é a limitação do poder e do tempo, né? Há, portanto, uma previsão do mandato. Não pode ultrapassar aquele período, né? O que ocorreu ao longo do tempo foi a introdução do processo de reeleição, de modo geral, com apenas um mandato, com apenas uma reeleição, né? Podendo ter 2 mandatos no caso. Há casos, por exemplo, aqui na América Latina, em que determinados governantes criaram dispositivos na Constituição que eles podem ter mandatos, né, sem prescrição, sem um tempo definido. Pode se reeleger quantas vezes forem necessárias em razão do processo da escolha eleitoral. A gente pode dizer que isso é uma distorção do princípio democrático, né, ainda que se discuta que isso, né, é legítimo. Bom, isso é uma outra questão, né? Outra questão importante do processo é a chamada responsabilidade, ou seja, o governante ele deve prestar contas dos seus atos, né, do seu governo. O fato dele ser eleito e ter o poder de governar, isso não legitima fazer o que quer ou simplesmente, né, governar da maneira como acha que tem que governar. Não. Então, a característica desse Estado é exatamente obedecer a um conjunto de limites jurídicos constitucionais, de obrigações, né, legais, que inclusive ao quebrar a possibilidade de uma norma, podem ser punidos por isso, inclusive com perda do mandato, como é o caso, por exemplo, do impeachment, né? O impeachment é um processo que ocorre exatamente para punir um governante que descumpriu uma ordem jurídica, né, uma obrigação, um dever, que pode ser afirmado na própria lei, no conjunto da lei, a desobrigação de continuar no poder. Então, o processo de impeachment não é um processo de deslegitimação daquele governante, mas pode ocorrer em razão das características políticas que estejam ocorrendo num determinado momento, como, por exemplo, né, uma situação em que o governo é fragilizado porque não tem um apoio popular, porque o governo ele tem uma oposição muito forte, porque o governo não tem uma base de apoio que o sustente, né? E ainda por cima, ele não consegue consolidar e solidificar a sua gestão. Então isso pode sim trazer problemas, inclusive com a possibilidade do seu afastamento, né? A democracia, é claro, ela é o processo de convivência social, né, que ocorre na afirmação da própria cidadania de um povo, né, sendo-lhe, portanto, garantidos os direitos fundamentais mediante o exercício, né, o exercício direto ou indireto do poder que dele emana e que visa seu benefício, seus valores básicos: liberdade, igualdade. Princípios básicos, veja só, valores básicos: liberdade e igualdade, princípios básicos, soberania popular e participação do povo no poder. Então aí a gente tem, na verdade, 2 situações, né? A questão, por exemplo, que envolve, né, os valores, né? Ou seja, quais são os valores básicos da democracia? Liberdade e igualdade, né? Quando a gente fala de liberdade, a gente fala do princípio básico do direito de ir e vir. Mas não é só isso. É o direito de poder escolher, o direito de poder se manifestar, o poder de criticar, o poder de falar, de opinar, o poder de escolha da sua religião, o poder de escolha de manifestar-se dentro de elementos, vamos dizer assim, subjetivos, seja da sexualidade, seja das suas crenças, seja dos seus valores.
Quer dizer, isso compõe naturalmente, né, um dos elementos fundamentais dentre os valores básicos da democracia, que é a liberdade. A igualdade, ela corresponde exatamente à possibilidade de todos terem o mesmo direito de expressar esses direitos, né? Quando a gente fala de igualdade, não é igualdade econômica, no sentido claro da palavra, porque a gente sabe que isso não ocorre. Mas a igualdade e o princípio básico, né, da igualdade é o direito de todos terem o mesmo direito perante ao Estado, perante a lei, né? Quer dizer, isso é um avanço do ponto de vista do desenvolvimento da revolução política que nós tivemos desde o século XVII até o momento presente, né? Do ponto de vista dos princípios básicos, a soberania popular, né, a característica básica da democracia é a vontade soberana do povo. O quanto o povo é soberano na sua vontade, né? Naturalmente que no sistema de representação isso fica um pouco estranho, né? Porque quem acaba deliberando sempre são os nossos representantes, mas de todo modo eles foram escolhidos pelo povo. Então você delega poderes a este para que este possa realmente efetivar, em tese, a vontade, né? Ou, enfim, né, aquilo que o povo espera em termos de construção de ações políticas, né? Naturalmente, a participação do povo também no poder político compõe aquilo que a gente chama de princípios básicos da democracia. Há tipos de democracia, então é preciso entender, né? Basicamente, a gente pode aqui definir claramente assim: a democracia direta, a democracia indireta e a chamada semidireta. A democracia direta, o que nós temos, na verdade? É uma participação, né, em processos decisórios da sociedade. Isso é um pouco difícil de acontecer. Em alguns casos pode até acontecer, mas de modo geral, o modelo mais comum é exatamente o sistema indireto, que é o que nós temos no nosso país, que é aquele em que o governo é exercido por representantes do povo, né, e manifesta, né, esta representação através da sua representação no legislativo, por exemplo, municipal, estadual ou mesmo no âmbito federal. Então, assim, as decisões tomadas em nome do povo, da sociedade, mas é deliberado, né, aquele representante para tomar as suas decisões. E o sistema semidireto consiste em um sistema basicamente representativo, onde são adotados mecanismos que permitem, ora, a participação popular na tomada de determinadas decisões, ora, né, a iniciativa propriamente do legislador. Então, nesse caso, você tem essa percepção, né, do modelo semi-indireto. Em qualquer sociedade minimamente organizada, é preciso haver o partido político, porque é a associação das pessoas que darão as condições para a manipulação, vamos dizer assim, das suas vontades, das suas ideias, dos seus processos de escolhas e assim por diante, né? O sistema partidário existente, ele corresponde, vamos dizer assim, a um sistema unipartidário, bipartidário e o chamado pluripartidário, né? No sistema unipartidário só existe um partido. Naturalmente isso aí é efeito de falta de participação popular, e exatamente quando a gente fala de um modelo de sociedade, de Estado em que só há um partido, é provável que a restrição à liberdade seja muito grande por falta de um processo democrático. Exatamente por não haver a dualidade, a pluralidade das possibilidades, vamos dizer assim. O modelo bipartidário, em que dois partidos disputam eleições e elegem os representantes, muito embora a gente saiba que nos Estados Unidos tenha mais de 50 partidos, somente dois governam, os republicanos e os democratas, então é algo muito próximo daquilo que existe nos Estados Unidos. O modelo pluripartidário, muito semelhante ao nosso brasileiro, por exemplo, que temos agora 33 partidos em razão do rede de sustentabilidade que foi efetivado. Então, imagine nós temos aqui no nosso processo eleitoral 33 partidos, entre eles representantes de várias matrizes e matizes ideológicas que ali estão, né, se dispondo a ser representante da sociedade. O processo também que corresponde ao sistema político de modo geral tem um modelo plebiscitário, né, e um modelo de referendo. O plebiscito é a manifestação da vontade do povo, né? O conceito básico é assim: de caráter excepcional, sobre decisões referentes a modificações territoriais, alterações de forma de governo e mudanças na estrutura do Estado. É pouco utilizado, né, o plebiscito, mesmo no Brasil, em razão da sua complexidade. Mas isso não quer dizer que isso não possa ser usado em qualquer situação,
né, que envolva essas questões que eu aqui coloquei, né? Muito embora não há uma prática nesse instrumento, vamos dizer assim, democrático, que é o sistema de plebiscito. O outro é o referendo, né, que é uma manifestação da vontade do povo, que ela está destinada à aprovação e desaprovação de um ato normativo já colocado, vamos dizer assim, né, uma lei ordinária ou um ato jurídico. Cabe, portanto, ali, então, o questionamento, né? Ainda temos a iniciativa popular, que é uma manifestação direta de um número limitado de eleitores, destinada a apreciar a revisão total ou parcial da Constituição ou o encaminhamento, né, para tal. O que ele pode colocar como uma proposta de um novo texto, por exemplo. Existe um número mínimo, se não me engano, acho que 1,5 milhão de pessoas caracteriza, por exemplo, uma expressão de iniciativa popular para uma modificação, uma proposta de modificação constitucional. O veto popular é a rejeição de uma medida governamental pelo eleitorado, né? Que é algo também que pode ser observado. A tirania é uma forma autocrática e exercício de poder político que se impõe mediante violência e coação. A tirania, ela pode ser feita mesmo dentro de um processo democrático, considerando, é claro, os excessos, né, que podem ocorrer num governo de no caso de prefeitos, governadores, etc. e tal. Infelizmente, isso pode ter um viés, vamos dizer assim, quase que tirânico, porque vem de cima para baixo, não há discussão com a sociedade e não há discussão com o membro do legislativo, se impõe como uma vontade do gestor e acabou, ponto, né? Práticas comuns na política, né? Prática do nepotismo, são práticas que usualmente no Brasil é muito comum, por exemplo, que é a prática de emprego de parentes próximos, por exemplo, em órgão público, por exemplo, né? Inclusive isso é proibido por lei, mas infelizmente isso ainda continua acontecendo, mas faz parte do processo, né? A demagogia como instrumento de convencimento, né? Que é o uso de promessas, de falsas promessas, para convencer o outro a acreditar em você, como uma forma de manipulação, né? Isso é muito comum, por exemplo, em líderes populistas, né, que usam a demagogia, né, que é o uso da palavra, né, do convencimento, para convencer as pessoas simples e comuns a acreditarem no seu discurso. A ditadura, que usualmente é uma referência grave da quebra dos direitos individuais, das liberdades individuais e garantias individuais, né, que infelizmente na América Latina foi muito comum, né? E passamos por essa fase, hoje vivemos uma outra fase, mas ainda assim é sempre algo a tomar muito cuidado, né? Organização governamental e regimes de governo, né? O caudilismo, que é uma característica que infelizmente ocorre na América Latina e em alguns países especialmente, mas é uma forma de comando baseado nas características pessoais do dominador, que exerce o poder de modo mais ou menos arbitrário, a razão pela qual frequentemente degenera, né, em tirania. Geralmente o caudilho, ele costuma acreditar que ele é insubstituível, que só ele é capaz de transformar a sociedade em razão das suas ações, dos seus atos, né? E frequentemente ele arbitrária, né, ele comete arbítrio contra a própria Constituição em nome, entre aspas, de mudanças que possam favorecer a sociedade, fecha aspas, né? Então isso acaba degenerando o próprio princípio, né, da democracia. Isso a gente viu na América Latina com muita propriedade em alguns líderes aqui da América do Sul. A separação dos poderes é utilizado como instrumento, né, do processo democrático para dar o equilíbrio, o balanço, né, o que a gente chama de check and balance, o equilíbrio, o balanço dos poderes, para que um não se insurja sobre o outro, para que um não ultrapasse, né, os limites da própria lei que compõe o Estado democrático, né? A função do Estado, as funções do Estado é produzir leis, fazer leis, aplicar essas leis pelo ofício que lhe compete, né? Especialmente evitando danos ao indivíduo e à sociedade, protegendo sempre o direito do indivíduo, da sociedade, e, é claro, aquilo que o compõe dentro do marco regulatório. E, é claro, aplicar mediante provocação do interessado, quando ele é motivado a fazê-lo através de uma ação judicial, né? O modelo presidencialista, ele vai surgir nos Estados Unidos, como eu já tinha falado anteriormente, né? E ele tem como característica especialmente 5 pontos importantes. Primeiro, é o sistema adotado pelas repúblicas, né? A divisão dos poderes é relativamente rígida, veja só o que acontece, por exemplo, no Brasil, né? A chefia do executivo, ela é unipessoal, ela tem essa característica. O presidente da República é eleito pelo voto e existe um mandato fixo,
né? O órgão legislativo é eleito pelo período fixo, juntamente com o próprio presidente da República. Então, isso vai caracterizar singularmente, né, o sistema presidencialista. No modelo parlamentarista, diferentemente, sistema de governo que vem se desenvolvendo ao longo da história, né, e se aprimorou especialmente a partir do século XVIII, final do século XVII e do século XVIII, e tem como características, basicamente assim, é um sistema adotado pelas monarquias constitucionais, né? Os poderes executivo e legislativo são independentes, sendo somente o judiciário um poder complementarmente autônomo, nesse sentido, né? E o poder executivo é exercido pelo chefe de Estado, né, que é uma característica singular do sistema parlamentarista, né? O primeiro-ministro é escolhido dentre os membros do partido que compõem, né, a maioria do parlamento, e assim é formado a base do parlamento, do governo que vai governar, do primeiro-ministro. Quando existem mais de 2 partidos e nenhum deles dispõe o que a gente chama de maioria absoluta, né, este é escolhido entre os membros dos partidos que formam uma coligação parlamentar partidária, que vai dar a base para sustentar a existência da formação do governo dentro do parlamento, né? O parlamentarismo ele pode ser de 2 espécies, dualistas ou monista. A dualista é quando a constituição do gabinete depende da vontade do monarca e sua manutenção do apoio do parlamento. É uma característica, por exemplo, inglesa. Monista, quando o gabinete é constituído por parlamentares à corrente política que dispõem da maioria da Casa Legislativa, né? O sistema também ele pode ser ditatorial, ou seja, é o sistema de governo em que a elaboração e a aplicação das leis estão concentradas em um único poder, isto é, não há separação entre os poderes, somente entre o legislativo e o judiciário. Atualmente, apenas a Suíça adota esse sistema, né? Tendências do governo no mundo contemporâneo. Os governos, de modo geral, né, eles se deslocam, exatamente em razão das suas características de organização. Os governos atuais que mesclam elementos que a gente chama de presencialismo com parlamentarismo procuram incorporar as seguintes tendências: nacionalização e fortalecimento democrático. Do ponto de vista da nacionalização, tendência crescente do poder público com a forte utilização de recursos tecnológicos. Isso corresponde, né, a um certo avanço do ponto de vista da sua organização. E o fortalecimento democrático, que são as mudanças de atitude dos governantes no sentido de atender às novas exigências da chamada vida social, né? O Estado de Direito, ou Estado liberal de direito, é aquele em que a administração está subordinada à lei. É um Estado em que vigora o princípio da chamada legalidade, né? Quais são as suas características? 3. Submissão absoluta à lei formal, separação da divisão dos poderes, garantia dos direitos individuais assegurados pela lei, e o Estado democrático de direito é aquele em que se realiza a convivência humana em uma sociedade livre e solidária, né, regulada por leis justas, correspondendo, é claro, ao princípio da justiça, em que o povo é adequadamente representado, participando ativamente da organização social e política, né? E aí, é claro, permitindo a convivência de ideias opostas, expressamente, publicamente definidas, ou seja, a ideia de que numa sociedade você não precisa ser igual para conviver. As diferenças e os diferentes podem sim conviver no mesmo espaço. Essa é a característica de uma sociedade democrática de direito, né? A principal atribuição é o estabelecimento de políticas visando a eliminação das desigualdades sociais e, é claro, desequilíbrios econômicos regionais também. O princípio da legalidade ela está expressa na própria Constituição Federal e ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Portanto, aquilo que é possível, não é possível, o que é obrigado, o que não é obrigado, é a lei que determinará. E somente a lei que pode, de fato, né, impor tal obrigação. Doutrina dos direitos fundamentais, que a gente chama de fontes inspiradoras, é o chamado Manifesto Comunista, que foi a base do socialismo, né, pregando a liberdade e igualdade materiais a serem realizados em regimes socialistas de governo. Quer dizer, a doutrina social da Igreja Católica também, né, foi uma das importantes doutrinações, vamos dizer assim, dos chamados direitos fundamentais, e elas foram expressas, né, nas chamadas encíclicas e concílios, né?
a doutrina do intervencionismo do Estado na ordem econômica e social, e o direito individual, que é a expressão em que designa o conjunto dos direitos fundamentais do homem em relação à sociedade. O direito à vida, à liberdade, à segurança, coisas do tipo, né? Dentre os direitos fundamentais do homem, nós temos como característica a inalienabilidade, né? Ou seja, a característica da inalienabilidade consiste na impossibilidade jurídica, olha que interessante, consiste na impossibilidade jurídica de transferir os direitos, né? Ou seja, ela é intransferível nesse sentido, por não terem conteúdo patrimonial, né? Você não pode transferir sua vida a outro. Então há uma ideia de intransferabilidade, né? Que consiste exatamente nessa inalienabilidade, né? A imprescritibilidade, né? É uma palavra difícil de falar, mas enfim, faz parte do termo inclusive jurídico, né? Imprescritibilidade consiste exatamente na possibilidade jurídica de pleitear, ou seja, de requerer, né, uma tutela sem qualquer limite de tempo, o que significa dizer, pois a ideia básica é exatamente que a gente chama de consistência em direitos de cunho de personalíssimos, né? E, é claro, e a chamada irrenunciabilidade, né, que consiste na impossibilidade jurídica de um indivíduo abrir mão de seus direitos. Você não pode abrir mão dos seus direitos, porque direitos que são seus, né, são seus direitos nesse sentido. Então, nesse sentido, o que a gente chama de renúncia, irrenunciabilidade, é exatamente isso. Quer dizer, a impossibilidade, né, jurídica de um indivíduo abrir mão dos seus direitos, que é uma das características do Estado moderno, né, da legislação moderna. A classificação dos direitos fundamentais do homem baseia-se na Constituição Federal da seguinte forma: individuais, coletivas, sociais, a nacionalidade, a política e a econômica. Esses preceitos correspondem, né, à base do sistema jurídico formal que garante o Estado de Direito Democrático o seu funcionamento, né, no direito individual, no direito coletivo, no direito social, do direito à nacionalidade, do direito político e também do direito econômico, né? Os fundamentos da sociedade, elas obedecem exatamente preceitos, né, de correntes doutrinárias que vêm ao longo dos anos sendo estudadas, analisadas, modificadas e colocadas sobre vários aspectos, né? Fosse ela de natureza positivista, justnaturalista, né? A gente vai observar claramente o quanto isso foi sendo alterado, né, e modificado e modernizado, né? Fundamentos da sociedade internacional e suas correntes doutrinárias. Nós temos a positivista, que ela baseia a existência da sociedade internacional no acordo de vontade de Estados, né, que é uma coisa, inclusive, que a gente pode pensar do ponto de vista da Organização das Nações Unidas. A justnaturalista, que afirma que, uma vez que o homem só se realiza em sociedade, é a sociedade internacional sua forma mais ampla. Aquilo que era particular, que se tornou regional, que se tornou nacional, passa a se tornar, portanto, global, considerando, é claro, que a sociedade, ela só se realiza, o homem só se realiza na própria sociedade, naturalmente dentro de uma sociedade global. Pensa-se então do ponto de vista global. A lógica jurídica, considerada a coletividade internacional como a ordem superior e comum que torna possível aos Estados se relacionarem, né? Território plano internacional é a área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania, como eu já tinha dito anteriormente. O território de um Estado é uno, né? Ele é indivisível, embora costuma-se dividi-lo em área marítima e território, quando falo indivisível no sentido da sua integralidade, né? Embora costuma-se dividi-lo em área marítima e terrestre, né? Os limites, linhas trajetadas em cartas geográficas, que isso se dá em todos os países, em todas as nações. As fronteiras, a região ao redor do limite, né? O enclave são porções de territórios ligados a um Estado, mas completamente contidas em outro, sem ligação direta com o primeiro, né? O modo de aquisição do território, ele pode se dar de forma originária, né, ou derivado. Originário é quando o território adquirido por um Estado pertencia anteriormente a nenhum outro, né? Então, na sua origem. Ou derivado, quando o território adquirido já pertencia a outro. Por exemplo, caso dos Estados Unidos, grande parte daquele território lá foi adquirido pelo México, parte ali do Canadá, né, através de aquisição por compras e por domínio mesmo, né, territorial.
O mar territorial, né, que é a zona de mar adjacente às costas de um estado sobre a qual exerce sua soberania. A tendência é considerar que o mar territorial tem 12 milhas de largura e um total de 200 milhas como zona econômica, né? Os rios existem duas espécies, os nacionais e os internacionais. Localizados em território de um só estado, estão sujeitos a regime jurídico único, e os internacionais encontram-se submetidos a mais de um ordenamento jurídico. Vamos colocar o caso, por exemplo, do Rio Paraguai, né? Há também a questão dos chamados espaços aéreos e espaço exterior, né, que é o que a gente chama de direito internacional aéreo, o reconhecimento internacional do Estado, e, é claro, requisitos para o reconhecimento internacional, né? Quer dizer, o governo deve ser independente de outro governo estrangeiro, o governo exerce efetiva autoridade sobre a sua população e território, o governo deve estar apto a cumprir suas obrigações internacionais e o interessado, né, deve possuir um território delimitado, né? Direitos e deveres fundamentais do Estado no plano internacional corresponde, em termos de direitos, à independência, em termos de deveres, respeitar os direitos dos demais Estados. Em termos de direito, ao exercício de sua jurisdição no território nacional e, no termos de deveres, cumprir os tratados. E assim vai, né? Além da questão que existe a igualdade jurídica com os demais Estados, do ponto de vista dos direitos e deveres fundamentais no Estado no plano internacional, né? O desenvolvimento cultural e político e econômico e a inviolabilidade de território, enquanto que nos deveres a não intervenção, cumprimento dos tratados, a não utilização à força, exceto em legítima defesa, respeitar os direitos do homem, evitar que em seu território sejam proferidos atos contra a paz e resolver os litígios em que estiver envolvido por meios específicos, né? Por meios pacíficos. Crime internacional é a violação de uma norma do direito internacional que regulamenta interesses fundamentais da comunidade internacional, como, por exemplo, a escravidão, genocídio, racismo, trabalho escravo e coisas do tipo, né? A proteção diplomática é a defesa no plano internacional por parte do Estado dos direitos de seus nacionais, sempre que ameaçados ou violado por outro Estado. O abuso de direito é a prática de ato pelo Estado ao exercer um direito que provoca dano, acarretando, em consequência, a responsabilidade internacional. A aula de hoje ela teve como propósito definir alguns preceitos, conceitos básicos sobre o conceito de Estado, para a gente poder, quando falar sobre determinados pontos de vista, né, no que diz respeito à análise política, econômica e social, pelo menos ter uma base sólida para poder fazer esses argumentos e fundamentar, é claro, as ideias aqui colocadas, tá bom? Bom, ficamos aqui então e nos vemos na próxima aula. Um bom dia a todos.